Olá a todos e todas, me chamo Ana Paula, em parceria com a doutora Nívia Maria Rodrigues, nós elaboramos esse trabalho que tem como título Análise do uso e cobertura da terra no semiárido nordestino, com base no mapa Biomas entre os anos de 1993 a 2023. Tem como área temática resiliência e adaptação às mudanças climáticas. Trago para vocês uma pequena introdução e a delimitação do semiárido, que é a nossa área de estudo. Ela teve a sua última delimitação através da resolução da CONDEL, de número 176, foi publicada em 3 de janeiro de 2024, e abrange aproximadamente 15% do território nacional. Tem como característica principal a sua condição climática adversa, com baixo índice pluviométrico e longos períodos de estiagem. Tem também a presença de ecossistemas singulares, como a Caatinga, que é um bioma genuinamente brasileiro. Nosso objetivo nesse trabalho foi analisar as mudanças no uso da cobertura da terra no semiárido nordestino entre os anos de 93 e 2023, utilizando como base de dados a coleção 9 do Mapa Biomas. O uso de geotecnologias na coleta de dados ele vem se destacando como uma ferramenta de análise que possui um grande potencial para a obtenção de informações sobre a superfície terrestre. E trazendo a situação de uso e cobertura da terra, ele refere-se ao conjunto de dados, que tem como objetivo descrever as categorias de cobertura e uso da terra, que são utilizados para representar e analisar a dinâmica territorial, considerando os processos de ocupação, as formas de utilização dos recursos e as mudanças ocorridas ao longo do tempo. O semiárido nordestino, como eu falei, é nossa área de estudo, e ele representa aproximadamente 12% da extensão do país, estendendo-se a 9 estados, possui baixos índices pluviométricos, elevada taxa de evapotranspiração e distribuição irregular das chuvas. Tem como bioma predominante a Caatinga. A Caatinga ela possui uma grande importância para o meio ambiente, porque esse bioma ele consegue captar 45% a 60% de gases do efeito estufa, do dióxido de carbono, e ele não libera novamente para a atmosfera. Isso reduz os gases do efeito estufa. O uso da terra nessa região ele tem sido marcado por práticas historicamente predatórias, como desmatamento da vegetação nativa, substituição de pastagens e cultivo de sequeira, exploração de madeireira. E o uso de geotecnologias, como sensoriamento remoto, ele tem sido imprescindível para a análise dessas mudanças e do uso e cobertura da terra, o que vai permitir a produção de diagnósticos mais precisos para subsidiar estratégias para a redução e prevenção dos impactos ambientais. Pois a partir da imagem de satélites a gente pode obter dados confiáveis sobre a cobertura e o uso do solo. Nossa área de estudo é essa delimitação aqui, que é do semiárido nordestino. O clima é o semiárido quente, caracterizado por temperaturas médias mais elevadas, entre 26 a 28 graus Celsius. Tem uma precipitação média de 300 a 800 milímetros, com índice de 0,5, e apresenta forte irregularidade espacial e temporal. 85% do semiárido ele está em processo de desertificação, porém 9% ele está efetivamente desertificado. Para a coleta de dados, nossa metodologia, foram analisadas imagens de satélite da coleção 9 do Mapa Biomas, que são derivadas do Landsat 8, com resolução espacial de 30 metros. Para o uso cobertura, foram selecionados os anos de 93, 2003, 2013 e 2023, com intervalo aproximado de uma década, e foram elaborados mapas temáticos através do software QGIS. Além dos mapas, também foram elaboradas uma tabela de classe e o diagrama de Sankey, que vocês verão a seguir. A partir dessas análises, eu trago para vocês alguns resultados e discussões. Então, a partir da análise especial do semiárido nordestino, é possível observar as transformações marcantes no uso e cobertura da terra no período estudado. Trago para vocês aqui os mapas de uso e cobertura. Então, percebe-se que há uma variação entre o ano de 93 e 2003, destacando um processo de expansão da agropecuária
e o aumento das áreas não vegetadas, assim como a redução das áreas de floresta. Então, esses resultados, eles até reforçam, né, a necessidade e a importância da compreensão da dinâmica territorial. O ano de 2013 e 2023, nós vemos um grande aumento, né, das áreas de agropecuária e das áreas não vegetadas, e uma redução das áreas de floresta. Percebe-se que em 93 a gente tem um predomínio das classes de floresta e vegetação herbácea e arbustiva, então ela ocupa grande parte do território. E início dos anos 2000 a gente começa a ter uma redução dessas classes, especialmente em áreas com maior aptidão agrícola. Entre 85 e 2019, a Caatinga ela perdeu 11% da sua vegetação nativa com o aumento das áreas não vegetadas e a redução da formação florestal de savana. Isso evidencia a necessidade de práticas sustentáveis de uso da terra. Então, quais são as transformações que a gente consegue observar entre 2003 e 2013? Redução de 13% da formação florestal, a vegetação herbácea e arbustiva ela reduz 19%, a agropecuária tem um aumento expressivo de 22%, consolidando-se como a maior ocupação do uso da terra, a conversão de áreas florestais secundárias em agriculturas e pastagens e um aumento de 28% de áreas não vegetadas, indicando degradação ambiental, a urbanização, os processos de desertificação. Aqui a gente pode visualizar o diagrama de Sankey, que vai mostrar o fluxo de conversão. Então, a gente tem um fluxo de conversão de florestas em agropecuárias e áreas não vegetadas. A gente tem o fluxo de conversão da agropecuária também. Então, a gente tem um aumento da agropecuária e das áreas não vegetadas, conversão de áreas florestais para o uso produtivos e áreas expostas, o que reflete, né, a pressão econômica e antrópica sobre o território e gera impactos como a perda da biodiversidade, a maior vulnerabilidade à seca, alterações nos ciclos hídricos. Na tabela, nós podemos perceber essas variações. Foram delimitadas 5 classes principais do mapa de biomas. Então, a gente tem uma redução das florestas e a redução da vegetação herbácea, e a gente tem um aumento da área não vegetada e agropecuária. O ambiente marinho ele se mantém um pouco equilibrado. Então, a gente tem, de maneira geral, redução significativa da floresta, uma parte é convertida para uso agrícola, outra parte é convertida e regenerada como floresta secundária. A água ela se manteve uma estabilidade relativa, com variações ligadas mais às mudanças climáticas e às obras hídricas. Observa-se intensiva transformação no uso e cobertura da terra no semiárido. Então, trago como conclusão que a vegetação herbácea e a floresta elas apresentam uma forte redução. A agropecuária e as áreas não vegetadas expandiram-se significativamente. O padrão da pressão antrópica crescente sobre a Caatinga e demais ecossistemas. E a gente tem uma consequência muito grande, que é a perda da biodiversidade, o aumento da vulnerabilidade à desertificação. Trago algumas recomendações de gestão sustentável, que a expansão agropecuária das áreas não vegetadas requer uma fiscalização efetiva, umas políticas públicas de manejo sustentável, que tenha como objetivo principal conservar os recursos naturais e mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E o uso de bases de dados cobertas, né, como o MapBiomas, que foi utilizado na nossa pesquisa, ele contribui significativamente para monitorar as transformações ambientais. Então, o uso de geotecnologias, ela se mostra eficiente nesse monitoramento e para subsidiar estratégias integradas de ordenamento territorial a fim de se promover um desenvolvimento sustentável, uma agricultura ou uma agropecuária mais sustentável. É isso, muito obrigada a todos pela atenção.